Fala, futuros doutores! Futuros, só baixar aqui a televisão. O Kratos tá aqui boladaço. Na moral, que jogo! Que jogo, gente, maravilhoso. Pra quem não teve a oportunidade de jogar, cara, junta uma grana, compra aí, ó, God of War. Seria o quarto, né? Mas God of War, o que lançou agora em abril. Mano, que jogo! Tô jogando aos pouquinhos, porque o tempo é curto, mas é sensacional, sério. Bom, fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo e hoje vamos falar aqui sobre um assunto interessante que vou comentar com vocês de modo geral quais são as minhas especialidades médicas preferidas e por quê, né? Desculpa a cara de cansado, aí realmente eu tô bem cansado hoje. A semana foi puxada, eu não consegui estudar direito, fiquei meio chateado com isso, mas também tive outros afazeres aí de trabalho no ProEnem. Sexta-feira tive que ir lá, não é meu dia, fiquei 4 horas gravando questão, mas é assim mesmo, se não aguenta não se envolve, né? Fui querer me envolver com o projeto, tamo aí. Mas enfim, vamos falar então hoje sobre as minhas especialidades médicas preferidas. E por que, né, que eu gostei dessas áreas da medicina? Bom, começando, eu vou começar a falar sobre a minha ideia inicial quando eu comecei a faculdade, né? Eu tinha uma ideia de uma carreira que eu queria seguir. Já falei aqui em vários vídeos que eu não acho nenhum problema as pessoas entrarem na faculdade com uma ideia do que querem fazer, não vejo nenhum problema mesmo, acho até bacana. Mas a gente tem que ficar sempre com a mente aberta e não pode negar, né, as outras, negligenciar as outras. A gente não pode virar um especialista, a gente tem que ser médico e especialista. Então nós temos que saber tratar diversos tipos de doenças, pelo menos as mais prevalentes de diversas áreas. Então eu tenho que saber, por exemplo, tratar uma dor lombar, tem que saber tratar uma enxaqueca, que por exemplo é da parte da neurologia. Tem que saber tratar infecções de pele, micoses, que são da área da dermato. Tem que saber tratar hipertensão, que é da cardiologia, saber conduzir um paciente que tem cardiopatia isquêmica, né, coração insuficiente. Tem que saber tratar tireoide, diabetes, que são doenças mais da parte endocrinológica, e por aí vai, né? Então a gente tem que se formar médico e não especialista somente, né? Temos que ser excelentes médicos e depois especialistas excepcionais. Bom, essa é a minha ideia. Eu gostaria de passar para vocês essa mentalidade também, que eu sei que muitos aqui já pensam em carreiras, não tem nenhum problema, mas é importante também conhecer as outras, pelo menos o que você vai encontrar na população de mais frequente. Então eu entrei na faculdade com a ideia de seguir a parte da endocrinologia. Eu expliquei aqui um vídeo, né, acho que tem 1 ano e pouco, por que eu gostei tanto dessa área e que eu inicialmente escolhi para mim. Eu acho que o nosso corpo ele é controlado basicamente pelo sistema nervoso e pelo endócrino, né, que é a parte hormonal, é quem regula. Eu sempre gostei muito de fisiologia, e então eu sempre fui apaixonado, desde que fiz biologia, pela fisiologia endócrina. Eu sempre gostei muito de química, bioquímica, e a endócrino ela envolve isso. Como eu comecei a faculdade, eu não tinha noção de como é que é o perfil dos pacientes, eu fui puramente na afinidade com a teoria mesmo, né? E aí ao longo da faculdade eu pude entrar em contato com vários pacientes da área da endócrino, né? E eu percebi que eu não queria restringir meu público de pacientes, né, para uma idade só. Eu queria atender desde criança até mais idoso, eu não queria atender também só de um sexo, eu quero atender o mais amplo possível. Isso é o que eu quero conseguir atender. E a endócrino, ela traz isso pra gente, né? Você consegue trabalhar com um perfil de paciente muito amplo, desde puberdade tardia, puberdade precoce, distúrbio do crescimento, que é da área da pediatria, mas o endócrino também pode trabalhar. Até a parte também de diabetes, que vai até a pessoa leva a diabetes até a terceira idade, né, idosa, até a parte também de tumores. A endócrina envolve muitas coisas de tumor, de câncer. Eu também gosto da área oncológica. Então inicialmente foi isso que me aproximou ao longo da faculdade também da endocrinologia. Quando eu comecei a ver os pacientes, eu vi que era uma coisa que encaixava com o que eu queria fazer. E aí também ao longo da faculdade eu comecei a
a via clínica médica e comecei a me aprofundar mais na pneumologia, na neuro, na cardio, na nefro. E aí, cara, eu comecei a gostar muito de cardiologia, bastante mesmo. E isso desde o primeiro ano. Porque no primeiro ano a gente tem fisiologia, primeiro e segundo ano. E no primeiro da faculdade, eu tive na fisiologia, a fisiologia cardiovascular, cardíaca. E, gente, o coração é uma coisa tão complexa e tão bonita, a fisiologia, que aquilo me fascinou. Tudo bem que o cérebro também é muito complexo, uma coisa muito enigmática ainda, mas o coração ele é altamente complexo, acho que ele só perde para o cérebro mesmo em termos de complexidade. E a fisiologia cardíaca é muito legal para quem vai estudar um dia na faculdade isso, ou já estudou, sabe do que eu estou falando. Ou você ama a fisiologia cardíaca ou você odeia, porque realmente é meio aprofundado, é meio difícil, mas quando você domina a coisa, cara, fica sensacional entender como é que funciona o coração. E aí foi tão legal que eu gostei tanto dessa parte, que eu resolvi fazer monitoria em fisiologia. Fiquei 2 anos como monitor, né? Então eu tinha que realmente estudar a fundo essa fisiologia cardíaca. Comecei a gostar muito da cardio, mas eu nunca pensei em seguir a cardiologia, né? Ser especialista em cardiologia, embora seja uma área que eu falo, poxa, faria, né? Faria cardiologia, poderia ser cardiologista de boa, mas existiam, a endócrina ainda ganhava da cardiologia aí, porque eu poderia trabalhar na endócrina com essa vastidão de pacientes, também poderia trabalhar com a parte esportiva, de emagrecimento, né, a parte também de corpo, de modo geral, estética. E eu gosto dessa parte de obesidade principalmente, né, de emagrecimento. Eu gosto muito disso, porque eu acho que a nossa aparência mexe muito com a nossa autoestima e nos faz nos sentirmos bem. Então você vai render mais no trabalho, na escola, no estudo, na vida social, na vida afetiva, na vida amorosa. Isso impacta o sistema familiar como um todo, e eu acho muito bacana transformar, né, ajudar a transformar os pacientes dessa forma, seja curando uma doença, que também é legal, acompanhando e controlando uma doença, mas quando você realmente pega uma pessoa que é obesa, por exemplo, e coloca ela numa aparência que ela gosta, você vê que a vida dela se transforma para muito melhor. Então a endócrina estava ganhando ainda nesse quesito. E o engraçado é que eu achei assim, eu sempre achava até do quarto para o quinto ano da faculdade, que cirurgia não era para mim, né? Que não era de nenhuma forma para mim, que trauma não era para mim. Eu não sei, cara, eu tinha uma coisa que a trauma não, cara, é muito chato, não sei o que. Aí, quando chegou no quarto ano, né, eu comecei a ter a matéria clínica médica e clínica cirúrgica. E eu sempre gostei muito da teoria da clínica cirúrgica, né? Identificar um paciente que tem apendicite, um paciente que tem cálculo na vesícula biliar, pancreatite, né? Ver como é que é o tratamento cirúrgico, vai operar, não vai operar, as condutas. E aí eu comecei a gostar da teoria, né, da cirurgia. Beleza, mas ainda tinha ali ganhando, né, a parte clínica, a endócrina. E aí no quarto ano eu comecei a ter mais contato com a ginecologia, com a obstetrícia, com a pediatria. E assim, a pediatria inicialmente na teoria não me atraiu muito não, confesso que eu não me senti muito atraído. A obstetrícia foi uma área que eu gostei muito de estudar na teoria, mas não tinha tido uma prática tão grande como eu tive depois no quinto ano. Mas eu gostei muito da teoria na obstetrícia, né? Como é que é o parto, como é que é o pré-natal, indicação de cesariana, não faz, exames que pede, né? Porque eu acho que você conseguir prover para a mãe, né, uma criança, um filho, uma filha, é uma coisa, caraca, é um momento absolutamente marcante. Você participar ali desses 9 meses, né, conseguir conduzir caso tenha algum problema, conseguir fazer dar certo, é uma coisa muito gratificante. Isso me fascinou também na área da obstetrícia, eu comecei a gostar muito. Mas quando chegou no quarto ano, eu sempre gostei muito do raciocínio clínico das doenças, né? E aí eu fiz uma prova de seleção através da SOTIERG, que é até o congresso que eu fui hoje, de terapia intensiva. Para quem não sabe, é a área da medicina que estuda os pacientes graves, críticos, que a gente chama, né? Paciente do CTI, da UTI. E eu comecei a gostar muito dessa parte de paciente grave, de terapia intensiva. Fiz um curso da SOTIERG, fiz um curso de terapia intensiva de um hospital aqui perto de casa, né? Hospital São José. Enfim, e aí eu fiz a prova de seleção
para estágio, né, como acadêmico de medicina, para rodar em algum CTI aqui do Rio de Janeiro, que eu poderia escolher de acordo com a minha classificação na prova. E aí eu pretendia ficar no Souza Aguiar e conseguir ter uma boa classificação na prova, conseguir escolher o Souza Aguiar como estágio. Se você procurar aqui no canal vídeos mais antigos, tem muito vídeo que eu fiz lá no Souza Aguiar, no CTI de lá, quando eu estava estagiando lá. Eu fiquei lá 8 meses, no 4º ano praticamente todo. Foi uma experiência para mim muito enriquecedora, dei muita sorte de pegar médicos que me deram um suporte sensacional. Eu estava muito cru ainda, começando no ambiente hospitalar, e isso foi muito bacana para mim. Eu fiquei mais amarradão ainda com a terapia intensiva, e ela começou a ficar na cabeça das minhas preferências. Eu tinha certeza já que, por mais em qualquer área que eu fosse seguir na medicina, eu iria trabalhar também com terapia intensiva. Eu sabia que um dia na minha vida eu iria trabalhar com intensivismo, e pretendo também fazer isso ao longo da minha vida, dar plantões em CTIs, né? Trabalhar em CTI é uma coisa que, independente da área que eu vá seguir, eu tenho essa vontade, porque eu realmente gosto muito da área. E ela começou a figurar ali as cabeças das minhas preferências. Quando chegou também no 4º ano, eu comecei pela faculdade, né, a rodar um tempo na clínica cirúrgica do Salgado Filho. E aí, depois que eu saí do Souza Aguiar, eu fui para o Salgado Filho e fiquei no CTI de lá um tempo. E ao mesmo tempo eu rodava também no Salgado Filho pela minha faculdade na clínica cirúrgica. Eu comecei a ter oportunidade de ficar na emergência do trauma com o pessoal da cirurgia geral, da ortopedia, da neurocirurgia, mas era basicamente da cirurgia geral. E aí eu comecei a atender muito paciente de trauma, né? Comecei a fazer sutura e tal. Comecei também a até atender com os pacientes, com os médicos da cirurgia geral, os médicos, as médicas. Tinha muita residente, bacana para vocês, meninas que pretendem seguir carreira cirúrgica. A maioria eram residentes, meninas, inclusive grande parte da minha faculdade passaram para lá. Eu comecei a gostar, cara, engraçado isso, né? Eu achava que não tinha mão nenhuma para cirurgia, comecei a gostar muito, me amarrava a fazer sutura, atender pacientes de trauma. E como eu queria pegar mão, né, de sutura, de paciente de trauma, eu resolvi, quando eu terminou o meu estágio no CTI do Souza Aguiar, e eu resolvi ficar no Salgado Filho no trauma com a cirurgia geral. E fiquei lá aproximadamente uns 6 meses, até mais um pouco, acho que de 6 a 8 meses. Quando acabou o meu período da faculdade, ficar lá, continuei lá com a cirurgia geral e comecei a gostar muito da cirurgia. Acompanhei diversas cirurgias, isso no meu 5º ano já, né? Ano passado no caso. E aí comecei a ver que, caraca, eu tinha até uma mão para cirurgia. Isso começou a coçar aquela pulga atrás da orelha. Caramba, será que é esse o caminho? E aí alguns profissionais de lá falando: Bruno, você tem perfil de cirurgião, cara, você tem mão de cirurgião, vai dar um excelente cirurgião, faz cirurgia não sei o que. E eu comecei a gostar muito da parte de cirurgia digestiva. Eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei muito de obesidade desses pacientes, né? E a cirurgia digestiva, ela tem uma área também dentro dessa carreira que você se aprofunda, você vira especialista em cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, que trabalha com pacientes obesos. E eu comecei a me interessar bastante, comecei a pesquisar bastante coisa sobre isso e tal. E eu falei, caraca, será que é isso, né? E eu comecei a gostar muito do trauma, comecei a gostar muito dessa parte de cirurgia digestiva, começou a subir ali. Mas aí eu comecei a colocar na balança que uma coisa que eu falo muito aqui no canal: quando você escolhe uma residência, uma carreira, você tem que pesar não só o seu gosto pelaquela área, mas também como você quer trabalhar. E aí, assim, pesou muito o fato de eu não querer passar muito tempo operando, né? Eu gosto do trabalho manual, mas eu vejo que tem muita cirurgia que, pô, tem 3 horas, 4 horas, 5 horas de cirurgia. E assim, apesar de eu gostar muito do centro cirúrgico e tal, eu não quero... Aí é perfil pessoal mesmo, não estou falando mal da área não, pelo contrário, eu amo a área. Mas eu não quero passar a minha rotina, né, profissional operando em pé muito tempo. Eu prefiro fazer outras coisas, né? Prefiro atender no consultório também com mais tranquilidade. Também gosto da vida louca, da hiperatividade, mas eu quero conseguir dar uma oscilada nessas coisas, não ficar só na intensidade master e também não ficar só na calmaria. E aí essa coisa começou a pesar, e aí foi um ponto que também, né, não me levou tão assim de cabeça na
área cirúrgica, né? E também por conta de, depois, né, nesse meu 5º ano da faculdade de medicina, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que sair da faculdade um médico seguro, saber atender um paciente que chega na emergência. Só que no trauma, para eu explicar para vocês uma coisa, chega paciente de acidente, né, queda, idoso que cai, acidente de moto, atropelamento, tiro, faca, briga, essas coisas. Eu queria pegar uma segurança na emergência clínica, que é a área da emergência que atende o paciente que chega infartando, com AVC, com hemorragia digestiva alta, vomitando sangue, dor abdominal, hemorragia, todo o resto de emergência que não é de trauma. Eu queria pegar a mão nessa coisa. E aí, no ano passado, em setembro mais ou menos, eu comecei a frequentar, no próprio Salgado Filho, a emergência clínica. E, caraca, logo após assim, a primeira semana que eu passei ali indo, quando eu saí de lá, eu saí pensando a seguinte coisa. Eu falei, cara, isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim. Nunca tinha sentido isso, assim. Nunca tinha sentido isso dessa forma, sabe? Ter a certeza que aquela era a área que eu queria trabalhar. Seria o pilar do meu trabalho na medicina, né? Então, o pilar que realmente me dá o tesão na medicina, que me brilha os olhos, é a emergência clínica. Porque eu posso atender desde criança até idoso, uma imensidão de possibilidades de doenças que eu tenho que atender e tratar. Raciocínio é rápido e eu consigo ter uma atividade mais intensa, que eu também gosto, uma pessoa meio hiperativa. Então só a calmaria não me deixa tranquilo, mas o fato de também na emergência eu não precisar ficar fazendo trabalho manual, é mais parte de raciocínio, me chamou muito também para esse lado, né? Então assim, você tem uma intensidade de trabalho alta, porque emergência você não tem muito tempo de tranquilidade, mas é uma coisa que é mais raciocínio e tem alguns procedimentos, né, que eu gosto de fazer. Então me chamou muita atenção e isso aí, cara, foi a área que eu vi que é o meu amor maior na medicina. Se tornou, eu descobri isso no 5º ano da faculdade de medicina, ano passado no caso, que é a emergência clínica. Se tornou o pilar da minha paixão, da minha paixão não, mas o meu amor mesmo dentro da área médica. Então ela passou a figurar aí o topo das minhas áreas preferidas, é a emergência médica, clínica, né? E aí com certeza eu sei que esse vai ser o pilar da minha carreira como médico, né? E o que vem para somar junto com isso, eu tenho algumas ideias, né? Eu com certeza vou querer trabalhar também com intensivismo, né? Vou querer conciliar o intensivismo, que é o CTI, com a emergência. E o meu consultório eu vou ver, né, como é que eu vou fazer, mas provavelmente vai ser com relação à endocrinologia mesmo, que eu consigo trabalhar já com os fatos, né, os fatores que eu comentei com vocês aqui. Então acabou que essa virou a minha tríade aí na medicina, que é o pilar, é a emergência clínica, e os alicerces ali, né, os suportes são a terapia intensiva e a endocrinologia. Mas quero ressaltar aqui que quando eu rodei na pediatria eu fiquei apaixonado pela parte neonatal. Realmente a área neonatal da pediatria é uma coisa que me fascinou de uma forma que eu fiquei encantado, né? Quem acompanhou o canal aqui nessa época viu como é que eu estava empolgado com essa parte neonatal. Eu postei muitos vídeos aqui sobre isso e eu vendo os vídeos estava nítido como eu estava empolgado com aquela oportunidade que eu estava tendo. Então assim, eu até me vi um neonatologista, realmente faria a medicina pediátrica neonatal, faria mesmo, mas existem outras preferências aí que eu pude seguir. E quando eu rodei também na obstetrícia, eu realmente confirmei na prática o que eu tinha gostado na teoria. Eu gostei muito, né, da obstetrícia. E esse ano, engraçado, que me despertou aí uma coisa bacana com a ginecologia, talvez pelo meu professor, né, da Medicel, que é o Jader, que ele é, padrão ouro, sensacional, assistindo muitas aulas dele, o jeito que ele fala, como ele passa a matéria, eu acabei gostando. Já gostava do atendimento da ginecologia, né? Porque a ginecologia é uma coisa que mexe tanto com a qualidade de vida da mulher, que você pode provocar tanto bem-estar, né, para aquela pessoa, que não sei, cara, explicar, ela é diferente das outras áreas. A ginecologia é uma coisa que você realmente pode mudar totalmente a qualidade de vida da pessoa com coisas muito simples. Isso me fascinou também bastante. Mas como eu não queria restringir, né, o meu atendimento clínico só a pacientes, né, mulheres inicialmente falando, eu dei uma excluída
dessa área como carreira, mas eu fiquei também amarradão na ginecologia, pelo atendimento à mulher e pela oportunidade de realmente proporcionar uma grande qualidade de vida à mulher, pela obstetrícia, por você conseguir proporcionar para a mãe uma nova vida, a parte do neonatal, porque você atender uma pessoa que nasceu, cara, é muito bacana, uma sensação assim indescritível, uma das únicas sensações que eu pude ter na medicina que eu nunca vou esquecer. Você realmente fazer a primeira avaliação, a segunda, né? Porque a primeira foi na sala de parto, o pediatra fez. A segunda avaliação já no alojamento conjunto, bebê com a mãe, você fazer o atendimento inicial, cara, é muito bacana. Mas agora vocês sabem qual vai ser a minha trilha aí da carreira na medicina, e eu espero que eu consiga trilhar bons caminhos nessa área, e com certeza ajudar muita gente, muitos pacientes, ajudar vocês também que daqui a pouco vão estar na área. O que eu puder fazer para abrir as portas de todos vocês, eu vou fazer com toda certeza. E é claro, se puder também encaixar nesse meio aí, né, a parte de lecionar, dar aula, com certeza eu vou querer encaixar também, porque dar aula, gente, é um vício também, é uma paixão que carrego já há 10 anos e não pretendo descontinuá-la, ok? É isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo, nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Agora eu vou juntar aqui com Kratos e o Atreus para continuar esse jogo maravilhoso que é o God of War. Tamo junto. Tchau, gente. Beijo. Na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.